Tá dando uma travada e para, mas agora acho que veio. Bom, vamos ver então se a gente consegue. Sim, acho que agora vai ficar melhor. Isso. Bom, gente, está com a gente aí hoje a doutora Lucelena, psicanalista. Ela é especialista na parte de saúde emocional. Tem um projeto, um instituto que ela fundou lá na região, que eles moram lá em Magé. Piabetá, não é isso, Lúcia? Isso, Piabetá, é. Especificamente Piabetá. E são pessoas de Deus, teóloga também Amém, ela. amém. Ela e seu marido, o marido dela trabalha comigo aqui, ele já esteve numa live aqui com a gente, o Misael, nós falamos sobre generosidade, e hoje nós estamos aqui para esclarecer, dar uma abertura na mente aqui, sobre saúde emocional. Que eu estava falando para eles aqui, Lúcia, que a saúde emocional, ela é muito importante para se manter uma boa vida espiritual, para a santidade, Hum. porque eu não entendo do assunto. Eu vou aprender com você hoje também aqui, mas algumas pesquisas que a gente fez, a gente viu. E a palavra de Deus fala para a gente guardar o coração, guardar os pensamentos, porque é deles que procedem todas as saídas da vida. Está em Provérbios 4, 23. Acima de tudo, a gente deve guardar os pensamentos, o coração. E o salmista Davi já diz também, né? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. A meditação do coração são também os pensamentos. Administrar esses pensamentos, essas emoções. E isso é bíblico. Então ajuda muito a gente também na saúde espiritual, para que a gente tenha uma vida espiritual condizente com o que a palavra nos coloca e uma saúde emocional que venha auxiliar na nossa santidade, vida em santidade. Mas você pode se apresentar melhor aí, Lúcia? Falar para o pessoal aí? Sim. Meu nome é Lúcia Helena, eu sou psicanalista, teóloga, coach, fundadora do Instituto Vida Plena, que é aqui em Piabetá, onde eu moro, e tenho feito um trabalho social, né, já há algum tempo, e é um privilégio estar podendo ajudar as pessoas, né, pegar casos de pessoas muito angustiadas, muito atordoadas, e a gente conseguir trazer novamente a uma vida de equilíbrio, especialmente emocional, né? Sendo que, como o senhor falou, o emocional está muito ligado ao espiritual, ao físico também, né? Nós somos essas três áreas, né? Tricotômicos, então a gente precisa de estar cuidando das três áreas. Eu sempre falo isso para os meus clientes, que nós realmente precisamos estar cuidando dessas três áreas, né? Mas eu vou entrar nesse assunto, mas antes eu quero agradecer a Deus a oportunidade, agradecer ao senhor e também a minha família, o apoio que o Misael sempre me dá, meus filhos, né? Dizer que minha família é uma bênção na minha vida e Deus é especialmente maravilhoso e é um privilégio estar servindo a esse Deus. E, Amém. e falando sobre o pensamento, né? Você falou a respeito do pensamento, né? A Bíblia fala sobre o pensamento e realmente ele antecede o sentimento e o comportamento. Então, quando a gente se comporta, antes da gente se comportar, a gente já pensou e a gente já sentiu, né? Então, o pensamento ele vai gerar um sentimento e esse sentimento vai mover um comportamento, né? Então, por isso que a gente precisa estar sempre atento à nossa forma de pensar, né? E ainda que os nossos pensamentos tentem de alguma maneira nos desestabilizar, que a gente pense coisas que a gente não gostaria de pensar, mas que aqueles pensamentos vêm, a gente precisa mesmo ignorar, falar, não, rejeitar, olha, eu não aceito, né? Eu não quero isso para mim, esse tipo de pensamento não condiz com os meus princípios ou com os meus valores ou com aquilo com o meu propósito de vida, com aquilo que eu planejo para minha vida. Então é muito importante a gente estar atento aos nossos pensamentos, né? Que legal, Lúcia, mas saiba que o prazer é todo nosso, tá? A gente tem procurado aqui Obrigada. trazer as nossas lives coisas temas que dê esperança, entendeu? Que tragam Uhum. resposta às pessoas. Porque muitas pessoas ficam muito tempo, agora deu até um diminuído, mas ficaram muito tempo falando do coronavírus, do pânico, do isolamento, do desespero. E a gente procura trazer coisas que abram mais caminhos, que tenha veredas boas,
verdejante, né, como o salmista diz. Então a gente procura isso. Nós vamos estar orando e após a oração a gente vai deixar para você discorrer sobre esse assunto aí, a gente vai conversando sobre isso, tá ok? Você pode orar para a gente começar? Amém. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Senhor Deus, por essa oportunidade de estar levando, Senhor Deus, um pouco de conhecimento, de levar, Senhor Deus, palavras de esperança, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos ensina que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém. Senhor Deus, que a partir de hoje nós possamos, ó Pai, buscar, Senhor Deus, com todas as nossas forças, o desejo de trazer à memória o que nos dá esperança. Senhor Deus, que os Teus planos, Senhor, se cumpram em nós, que nós possamos, ó Pai, executar o Teu propósito nas nossas vidas, que nós possamos ser instrumentos Seus nessa terra para glorificar e honrar o Teu nome, Senhor Deus. Amém, assim como Deus. O Senhor fez a natureza e tudo que existe, Senhor Deus, para Te glorificar, Senhor Amém, Deus, que nós possamos, Senhor, Te glorificar através das nossas vitórias, através do nosso desempenho nessa vida, que pessoas vejam em nós, ó Pai, o Teu agir, o Teu mover, que a Tua Amém. Presença, Senhor Deus, seja constante nas nossas vidas, para que o Teu nome seja exaltado. Em Amém. Nome de Jesus, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, todo o trabalho que será feito, realizado aqui. Eu te apresento nessa hora, te peço a Tua bênção, a Tua unção, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Doutora Lúcia, a gente está passando por momentos difíceis, aí todo mundo sabe, já é notório para todo mundo. E as pessoas pensam muito em situações difíceis, pensar no futuro. O que vai ser depois disso tudo? O que vai acontecer depois disso tudo? E aí, por isso que eu estou falando que a gente está trazendo temas que venham a dar esperança, porque ninguém sabe como vai ser. Mas a gente pode se preparar para como nós vamos receber o que vai vir. Porque a palavra de Deus nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Firmado nisso e buscando a santificação até da parte emocional, a gente sabe que vai vir para a gente o que vier, é o melhor que Deus tem para a gente. O texto de Provérbios 16, capítulo 16, versículo 32, diz assim, ó, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Vou ler de novo aqui para o pessoal memorizar lá. Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Controlar o espírito, isso é uma coisa muito difícil para muita gente. Muito difícil. Sim. Por quê? A pessoa já tem um espírito, às vezes, impetuoso, ou tem algum tipo de coisa que ela já guarda dentro dela. E isso tem trazido muito transtorno para muitas pessoas. De repente, lá no seu consultório, você recebe muitas pessoas que só precisam de um detalhe para ser tratado e abrir a mente para conseguir seguir em frente. E eu vejo esse texto como isso. É melhor controlar o seu espírito, controlar a sua mente, suas emoções, do que conquistar muitas coisas. Então, ao invés de a gente pensar em o que nós vamos conquistar depois disso, a gente pensar nessa saúde emocional. Lúcia, fica à vontade, tá bom? Deus te use aí nesse momento. Amém. Tem uma frase que diz que, muito usual, né, que as pessoas falam que é melhor ter paz do que ter razão, né? E eu sou fã dessa frase, né? Eu acho que se a gente estiver a perceber, né, se a gente estiver, como vou dizer, entendendo o significado profundo dessa frase, quantas coisas a gente vai estar evitando de sofrimento, quanto sofrimento a gente vai estar evitando na nossa vida, né? Então, muitas vezes a gente defende causas, briga por questões, né, discussões, por questões tão mínimas, quando é muito melhor abrir mão daquilo ali e ter paz, né? E essa paz, ela vem no espírito, ela vem na alma, e você ganha qualidade de vida, inclusive fisicamente, devido ao uso, à prática dessa busca de ter a paz ao invés de ter razão, né? Tem uma frase de acho que é Jean-Claude, Jean-Paul, não sei, Sartre. Eu chamo ele de Sartre, então no primeiro nome eu estou esquecendo. Mas é um filósofo chamado Sartre,
que ele diz que o que importa não é o que o mundo faz com você ou o que as pessoas fazem com você, mas é o que você vai fazer com aquilo que te fizeram. Então, olha como é importante a gente saber manusear aquilo que vem para a gente, né? A gente saber lidar com as questões da vida, buscar a paz ao invés da razão, buscar o perdão ao invés de guardar mágoa, porque se alguém te fez algo e te entristeceu e te magoou e aquilo está corroendo você, né, é melhor ter paz do que ter razão. Abre mão da tua razão, né, e fique em paz, né? E é melhor você usar esse acontecimento e tirar algum proveito dali, né, do que você ficar remoendo aquela situação. Ah, mas fulano, eu amava tanto esse fulano, e eu queria tanto que ele não tivesse falado aquilo para mim, ele me ofendeu tanto, ele me entristeceu porque ele pensou isso ou aquilo, ou porque ele falou isso. Mas qual é qual é o conteúdo que eu posso retirar disso que me falaram, disso que me fizeram, ou da situação que eu estou vivendo, né? E aí se encaixa, sim, a quarentena, porque a gente tem que trazer a memória que nos dá esperança, né? E se nesse momento muitos sofreram no início da quarentena, no início da pandemia, com aquelas coisas todas, aquelas preocupações sem saber se ia faltar alimento no mercado, se ia faltar gás de cozinha, como é que ia ser tudo isso. Então vieram todas aquelas aflições e as pessoas começaram a se questionar a respeito disso e ficaram muito aflitas. E aí, de repente, num outro momento, elas já superaram isso, viram que não faltou nada e tal. Poxa, então não precisava ter sofrido por antecedência, né? E aí agora está num outro momento em que já bate um certo desejo de voltar às atividades normais, de voltar a fazer aquilo que fazia na rua, trabalhar, estudar, fazer as atividades que antes você fazia livremente na rua, poder caminhar simplesmente na rua, né? Então as pessoas já começam a ficar nessa aflição, querendo voltar a essa rotina, e enfim. Mas toda essa movimentação, todo esse acontecimento, nele existem lições. E qual é a lição que a gente está tirando disso? Qual é o proveito? Né? O que eu tô... Alguma coisa, isso tudo, poderia ter me ensinado. Quem aprendeu pouquinho, que seja, já valeu a pena. Cresceu, desenvolveu como ser humano. Né? Mas existem pessoas que demoram a entender que pode sim tirar proveito dessa situação, que pode se tirar proveito daquilo que vem contra nós e a gente saber usar aquilo ao nosso favor. Né? Então, com isso, muitas pessoas começaram a trabalhar via internet, começaram a produzir algo que antes não produzia, começaram a olhar mais para o jardim, a ter um relacionamento melhor com alguém dentro de casa que às vezes se via pouco. Então, assim, quantas coisas boas aconteceram com essas pessoas que foram resilientes, né? A resiliência é essa capacidade de mudar, de tomar outro rumo quando a coisa não está muito boa, né? E aí, as pessoas que foram resilientes logo no começo já vieram aí aproveitando, né? E fazendo do limão a limonada, né? Só que existem pessoas que ainda estão naquele momento, ainda sofrendo a angústia do que vai acontecer, né? E quando o que vai acontecer não está dentro da nossa alçada resolver. Então, o ideal é que a gente procure resolver aquilo que está dentro da nossa alçada, aquilo que está dentro do nosso controle. E aí é importante a gente perceber que existem coisas que eu posso mudar, né? Então, eu posso controlar, se a questão é financeira, eu não sei como é que vai ficar daqui para frente, será que vai ter crise econômica, os preços no mercado subiram muito, então eu posso controlar isso de alguma forma? Eu posso fazer algum tipo de economia que antes eu não fazia, ou pegar um dinheirinho e reservar para o futuro para se precaver? O que eu posso fazer com relação a isso? Né? Então, com relação à saúde, fortalecer o sistema imunológico. Não, e se eu pegar a doença? Eu não peguei ainda, e se eu pegar?
né? Então eu vou fortalecer o meu sistema imunológico, eu vou fazer uma boa caminhada, eu vou fazer algo que me desestresse, porque também o estresse ele diminui a imunidade, ele atrapalha o sistema imunológico de funcionar como poderia. Então, a importância da gente estar tomando atitudes, né, dentro daquilo que nós podemos resolver, para que daqui para frente seja, se for dolorido, se vier algum problema que realmente vá nos afligir, a gente tenha como bater, a gente tenha como se sair bem ou melhor do que se sairia se não tivesse feito nada. Então é muito importante a gente estar no controle daquilo, se preocupar com aquilo que está dentro do nosso controle, né? Posso continuar ou você quer? É interessante quando você fala sobre esse descontrole que gera nas pessoas. E é engraçado que é um descontrole incerto, a pessoa não sabe o que vai acontecer. Às vezes a pessoa pode sofrer por antecedência, porque pode acontecer isso, e depois não acontece nada daquilo. Então o que acontece? A pessoa não seguiu justamente o que ele está falando, do espiritual. Tipo, você vai para o lado emocional e eu vou pensando aqui no espiritual. Sim, vamos lá. A palavra de Deus fala assim para a gente assim, basta cada dia o seu mal. O seu mal. Tiago vem falar pra gente, olha, não adianta você planejar o que o ano que vem vai ser assim, vai ser se você não colocar na mão de Deus. E se você colocar na mão de Deus de verdade, a tua mente tem que estar tranquila. Porque se você colocar na mão de Deus, mas ficar com naquela ansiedade, mas será que vai dar certo? Você não está colocando na mão de Deus. Você está esperando o seu próximo. Fala aí pra gente, para todos agora que estão participando com a gente, essas pessoas. Quando você, dentro de uma adversidade, você cria uma expectativa, e essa expectativa está te incomodando do que vai acontecer no futuro, você está tentando resolver por você mesmo. Você não colocou na mão de Deus. Porque quando a gente lança sobre Deus, a Bíblia fala, Ele cuidará de nós. E quando você é cuidado por Deus, não tem como você achar que vai dar errado. É aquilo que eu estou falando. É aquilo que eu estou falando. Colossenses fala pra gente que a paz, a doutora estava falando de paz, é melhor você ter paz do que ter razão. A palavra de Deus nos diz em Colossenses 3,15 que a paz de Cristo seja o juiz em teu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Nós fomos chamados para viver em paz, e viver a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento não é a paz de quando o momento está bom. Quando vem a crise e você continua em paz e consegue seguir a sua vida em paz, você está mostrando que essa paz é que excede todo entendimento. Que o ímpio, outras pessoas que não têm a santidade, eles olham e falam assim, nossa, como é que ele está conseguindo? Dentro de um barco que está prestes a virar com os ventos contrários, ele está dormindo. E eu costumo falar lá na igreja, Lúcio, que se eu tivesse com Jesus naquele barco, eu tinha deitado do lado dele, puxado uma almofada e deitado do lado dele e dormido também. Porque se meu mestre está dormindo, está tranquilo, eu vou estar tranquilo também. Amém? Pode seguir, tá? É uma maravilha, né? A gente poder confiar no Senhor e descansar nele, né? E é difícil a gente, como ser humano, às vezes conseguir colocar em prática, né, os conhecimentos que a gente aprende na Bíblia e os conhecimentos científicos, né? Porque existe todo um aparato para a gente não se desesperar, né? O Senhor, Ele permitiu que os cientistas, que os estudiosos, os filósofos trouxessem para a gente um conhecimento para que a gente pudesse também ter o equilíbrio emocional, ainda que a Bíblia já tenha todo o aparato que a gente precisa. Mas ainda tem o auxílio da ciência. E ainda assim o ser humano não consegue colocar em prática, né? Nós somos falhos, fracos, e acaba que muitas vezes a gente não consegue colocar em prática. Mas isso é uma questão de comportamento. Lembra que eu falei? O pensamento gera o sentimento gera o comportamento. Então, se a gente aprender a pensar de maneira positiva, a se basear nas promessas do Senhor, né? Às vezes, durante agora esse momento de quarentena, eu cheguei a pensar assim, bom, morrer eu não vou, porque eu tenho promessa que não se cumpriu ainda. Então, se eu ficar doente, se acontecer morrer eu não vou. Eu posso ficar doente, mas morrer eu não vou.
né? Então, é muito importante que a gente tenha algum lugar onde a gente possa jogar nossa âncora e se firmar e falar assim, opa, peraí, essa ventania aí, esse mar remoto, revolto, não vai me levar para muito longe, não, porque a minha âncora está ali me prendendo em algum lugar, num porto seguro, né? Então e essa nossa âncora tem que ser no Senhor, tem que ser no Senhor, sempre. Agora, o Senhor, ele nos dá recursos para nos ajudar, né? Então, existe a ciência que estuda e nos ensina assim, olha, você tem que ter 8 horas de sono, conforme a necessidade de cada um. Tem gente que com 6 horas fica bem, com 7 horas fica bem. Mas, a princípio, a ciência diz que a gente precisa de 8 horas de sono. Um sono saudável, com um quarto bem escuro, um ambiente, uma temperatura agradável, de preferência que até corra uma brisa dentro do quarto. Às vezes eu durmo aqui, eu tenho essa possibilidade de dormir com um pouco às vezes com a janela aberta, né? E aí vem aquele ventinho da madrugada e é uma delícia, eu gosto muito. E quem tem essa possibilidade, né, abre a janela, sente aquela brisa gostosa, ou até determinada hora da noite, deixa aberto, depois fecha, e o quarto bem escuro, e procurar ter um sono saudável. Fazer um exercício de respiração, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Várias vezes, 20 vezes. E aí, dá uma paradinha, se não acalmou, vai de novo, mais 20, né? E faz aquele exercício de inspiração e expiração que parece brincadeira, mas não é. É um exercício que realmente é comprovado cientificamente. Ele acalma crises de pânico, crises de ansiedade. Então, ele é muito utilizado pelos especialistas para realmente tirar a pessoa daquele momento de crise. Ele é muito utilizado. Então, assim, é um recurso. Então, eu falei do sono, né? Um sono saudável. Que mais que eu vou lembrar aqui? A caminhada, o exercício físico. É muito importante o exercício físico, porque nós liberamos endorfina, nós liberamos outros neurotransmissores que nos auxiliam a nos sentir felizes, né? A nossa felicidade, ela é também bioquímica. Então, é muito interessante que a gente se sente feliz porque o nosso corpo, ele libera felicidade. Olha que interessante, né? Ele libera os neurotransmissores que produzem a felicidade. Então, a gente precisa estar ajudando o nosso corpo através do pensamento, o pensamento gerando em nós um comportamento que vai provocar toda uma mudança no nosso dia a dia. Hábitos novos. O hábito é o quê? É a repetição do comportamento. Então, quando a gente se comporta várias vezes da mesma forma, a gente está criando um hábito novo. E não é isso que a gente precisa? Se eu estou precisando buscar um equilíbrio emocional, se eu estou precisando fazer uma mudança em alguma área da minha vida, eu preciso adquirir novos hábitos para que isso aconteça. Então, é necessário que isso venha a partir de um pensamento. Pensamento de insatisfação, não, eu não posso continuar assim, eu preciso mudar. E aí, como é que eu vou mudar? E aí, esse sentimento, ele vai brotando. Como é que eu vou mudar? O que eu posso fazer? Qual a estratégia que eu vou usar? Eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer uma respiração, eu vou procurar ter uma noite de sono tranquila, eu vou beber bastante água, que ajuda meu corpo a desintoxicar, a ficar mais saudável, né? Eu vou fazer leitura, jogos, vou ver um filme, uma série que eu já estava com planos de ver, mas eu não tinha tempo, né? Então, assim, existem vários recursos para que a pessoa dê a volta por cima nesse momento de ansiedade e não ficar se preocupando com aquilo que ainda a gente não pode resolver. Quando tiver que resolver, se vier, eu costumo falar, né? Se vier, quando vier, né? Porque às vezes nem vem, né? Nem vem. E a gente está se preocupando com uma coisa, né? Como o senhor falou já, que nem vem e a gente está ali sofrendo por aquilo ali, né? Então é muito importante que a gente tenha essa iniciativa de buscar o controle, de buscar executar aquilo que a gente tem controle, né? Muito importante isso. Eu continuo? Só vou colocar ali, lá no grupo de apoio. Sim. Pessoal, a doutora Lúcia, ela criou um grupo de apoio à vida. Grupo de apoio à saúde emocional, à mente. E alguém colocou aqui, foi Edilene Andrade,
Falou o exercício do Edilene. peixinho. O exercício do Isso, peixinho. nem vi. Isso. O link da Edilene, um doutora... beijo. O link da doutora Lúcia do grupo eu distribuí para todo mundo na igreja, todos os grupos da igreja. Acho que algumas pessoas entraram. Quem não entrou, você pode entrar. Está lá nos grupos, lá, todos os nossos grupos têm lá. Esse grupo de apoio que ela criou. E lá tem sido muito bom mesmo, gente. Esse exercício do peixinho é interessante pra caramba, muito legal mesmo. Quem é do grupo de apoio aí, tá bom, Edilene? Edilene tá vendo agora. Edilene, tá gostando do grupo de apoio? Tá muito bom mesmo. Colocaram aí, ó. Tenho muito... Não consegui controle emocional. Aqui, eu tenho muito para pôr em prática, não tenho controle emocional nem físico. Engraçado também que físico, muitas pessoas buscam o controle físico, a saúde física, né, com alimentação, com academias, e às vezes a pessoa esquece da parte emocional. E, doutora Lúcia, tem muitas pessoas que mesmo antes da pandemia se via travada por uma coisa que de repente ela nem sabe, mas que já passou. Pessoas que ficam travadas num passado. Às vezes não conseguem fazer com que a vida dela siga em frente. Eu costumo falar também, pessoal, na igreja, que a nossa vida foi feita para seguir em frente. Deus nos criou para seguir em frente. A gente tem que sempre seguir em frente. Pessoas, às vezes, por causa de um problema que teve no passado, travou e fica estagnada. E aí a pessoa fica naquele momento da vida dela ali que ela não consegue mais evoluir porque travou com alguma coisa no passado. Nós falamos muito de futuro até agora, do que vai vir, do que pode vir, o medo do que vai vir. E como é que é essa situação em relação ao que já passou? Pessoas que às vezes ficam com medo de acontecer de novo e às vezes não agem, não entram na fase da ação. Pessoas que às vezes, por causa de um problema no passado, elas travaram e não conseguem fazer a vida mudar, a vida ir adiante. Então, a gente tem que se basear em determinados momentos. Eu vou dizer que eu acho que até meio a meio, sabe? Usar a razão, não é só de emoção. Né? A gente não pode viver de emoção. A mulher, ela sofre muito por isso, né? Que a mulher, ela é muito emotiva. E já os homens, eles conseguem usar mais a razão, mas as mulheres precisam desenvolver isso, né? Então, assim, a gente tem que se basear em fatos. Por que eu vou achar que, por exemplo, essa pandemia, ela vai acontecer daqui a um ano de novo, daqui em breve vai acontecer de novo, se os fatos mostram que há 100 anos isso aconteceu, né? Então, a gente já pagou nessa etapa, né? A princípio, a gente já cumpriu a nossa etapa. Foi há 100 anos, agora está acontecendo de novo, e sei lá quando vai acontecer, se eu vou estar viva aqui ainda, né? E eu não posso me preocupar com aquilo que está por vir, se vai se repetir ou não, porque eu não tenho como resolver isso. Agora, eu tenho como resolver o que é fato hoje na minha vida. Então, eu tenho que me basear pela razão para entender o que eu preciso mudar, o que eu preciso utilizar para a minha vida e reter o que é bom, a lição que é boa disso tudo. Né? Existem muitas pessoas que sofreram perdas, né? Infelizmente, muitas pessoas sofreram perdas, mas muitas pessoas pensam assim, o Covid, então, é um vírus muito letal e é muito perigoso, então eu não vou na rua. Mas essas pessoas que foram perdidas, a grande maioria, se não talvez até todos, tinham comorbidades, tinham já uma saúde fragilizada, o sistema imunológico pouco resistente, e por essa razão eles faleceram. A gente não pode... por isso a importância da gente usar a razão, para entender que quem faleceu, a maioria tinha comorbidade, né? E os números também. Claro que as pessoas, elas não podem ser só números, né? Infelizmente, a gente tem um amor por cada um que se foi, a família, os amigos sofrem muito, né? Mas o fato é que, em questão de números, a possibilidade, a porcentagem foi muito inferior ao número de pessoas contaminadas. A maioria das pessoas que foram contaminadas se restabeleceram. Então, por que eu vou achar que eu não vou me restabelecer? Eu preciso lidar com fatos.
né? Então, é a importância da gente usar a razão para que os fatos, para que a ciência, que os dados nos mostrem um amparo aonde eu vou jogar a minha âncora para eu me sustentar, me manter firme num momento como esse, né? Existe a dor da perda, né? A gente lamenta muito, existem pessoas que perderam muitas pessoas queridas, e é muito triste realmente esse momento, mas por outro lado, o que se pode tirar dessa lição? Que eu preciso cuidar da minha saúde? Eu preciso cuidar da minha saúde independente de pandemia? Que eu preciso envelhecer com saúde? Né? Eu não posso deixar que as doenças vão se acumulando. Né? Às vezes a pessoa começa com uma pressão alta, aí está tomando remédio de pressão alta, aí não cuidou da saúde, daqui a pouco vem a glicose alta, daqui a pouco vem... Uma coisa vai mexendo na outra, os remédios, os efeitos colaterais dos remédios vão ocasionando outros problemas, e a pessoa vira aquele acumulado de problemas devido ao fato de não ter feito um cuidado especial da saúde. Então, é importante que a gente se preocupe com a nossa saúde. A atividade física, a alimentação e uma atividade que gere uma distração, um lazer, isso é importantíssimo para a nossa vida, não é luxo. Tem gente que fala assim, não, eu não posso, eu tenho que trabalhar e eu não posso arrumar um tempinho para fazer uma caminhada. Mas será que você não vai ter tempo para cuidar da sua saúde, mas depois você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença? Será que vai precisar você ficar doente para arrumar um tempo para cuidar da doença? Né? Para cuidar da sua saúde mental? É tempo e dinheiro, né? E dinheiro, exatamente. Aí quando fica doente, vai ter que se virar. O problema aumenta, né? Porque vai largar o trabalho, às vezes a pessoa vive da produção que ela faz, né? Depende daquele dinheiro que ela vai entrar devido ao salário dela. Então, se ela parar de trabalhar, o dinheiro não entra mais. E aí cria, olha só, a bola de neve que isso vira, né? Então, por que não tirar como lição que esse momento que a gente... eu fiz até uma enquete no Instagram, muita gente falando que se exercitou agora durante a quarentena, que está se exercitando e tal. Eu achei muito legal, me surpreendeu. Foram mais de 80% das pessoas que responderam. Me surpreendeu, porque muita gente que não se exercitava começou a se exercitar porque agora tem tempo, né? Mas não é, será que esse não é o momento da gente tirar uma lição de que isso é para levar para toda a vida? De que enquanto eu estiver me exercitando, eu vou estar ajudando o meu corpo a combater outras doenças? Não é só o Covid que existe, né? Existem várias outras doenças que podem ser evitadas se a gente tiver uma boa qualidade de vida. E a boa qualidade de vida inclui o sono, inclui uma caminhada, um exercício, inclui a leitura, o jogo, o lazer, inclui aprender algo de novo para você exercitar a sua mente, desenvolver. É muito importante que a gente... É uma das lições que a gente pode tirar. Eu dei um exemplo, mas existem tantas, né? Cada um tem as suas experiências e sabe o que pode tirar desse momento. Isso, o pessoal tá comentando aí, minha melhor psicanalista. Essa mulher é abençoada na minha vida, mudou a minha vida. Só que a gente tem aqui a Kézia, tá vendo aqui, Kézia Oliveira? Minha cunhada. Uhum. Ah, tá, que legal. Ela colocou aqui, ó, sou assim, travada, me culpo de não ter feito algo melhor na minha juventude. Tem muitas pessoas dessa geração X, né, que a gente chama, que elas às vezes se culpam por não ter construído alguma coisa melhor no passado. Mas às vezes, Kézia, a doutora Lúcia vai falar melhor sobre isso, que ela que é especialista aí, mas às vezes é porque a gente está focando no que a gente não fez. E a gente fica tanto tempo pensando no que não fez, que não consegue enxergar tudo que se construiu, tudo que você construiu na tua vida até agora. E outra coisa, nunca é tarde para se tentar. Todos os grandes homens que a gente tem, tanto na Bíblia quanto na ciência, eles tentaram várias vezes e falharam. Thomas Edison, Einstein, todos eles tentaram muitas vezes e falharam, mas não desistiram. E por não desistir, fizeram o nome deles. Hoje a gente tem a telefone, a luz,
todas essas coisas porque pessoas tentaram e erraram muitas vezes, mas chegou uma hora que ela acertou, e quando ela acertou, ela revolucionou a era dela, revolucionou até as eras futuras por causa daquilo, e fez o nome dela. Ela colocou aí, achei interessante aí que ela colocou. Ela botou agora, né? Sou triste por isso. Kézia, você tem muito tempo ainda, Kézia. É uma mulher cheia de energia, trabalhadora pra caramba, super ativa, né? E tem energia para realizar o que ela quiser. Kézia, você tem tempo e tem energia, é só mudar o foco, igual o pastor falou. Tirar o foco do que não fez, tirar o foco do tempo que foi passado, que parece que foi perdido, mas não foi. Porque a gente tem, às vezes, a impressão de que porque a gente não realizou o que a gente gostaria, a gente perdeu tempo na vida, né? Mas se a gente hoje tem a visão de que a gente não realizou, é sinal de que existe ainda uma força interna que pode nos ajudar a realizar. É só a gente mudar o foco, parar de olhar para trás e olhar para frente, né? Ajustar o que precisa ser ajustado, fazer estratégias e seguir em busca do seu sonho. A gente não pode ficar lamentando, né? E tem orar, ela botou ali, tem orado. Orar e botar em ação, né, a sua oração, porque Deus ele vai fazer por você aquilo que você não, o sobrenatural. O que você pode fazer, Deus não vai vir aqui fazer por você. É a sua mão que tem que ir lá e executar. E é interessante que a doutora Lúcia está falando, gente, porque a gente muitas vezes fica querendo ressignificar e tratar o passado, e fica também, como colocaram agora, ela mesma colocou a Kézia, precisa olhar para o foco para o futuro, isso. Mas a neurociência fala para a gente que a gente é hoje, quem vai dizer o que a gente é hoje é o nosso passado. Mas quem vai dizer como eu vou ser amanhã é o que eu sou hoje. Isso é presente de Deus, por isso que se diz, é o presente. É o momento presente que eu estou vivendo. É um presente de Deus, porque é esse presente que Deus me deu, Ele que vai fazer eu mudar a história da minha vida. Tudo passa por mudança. Tudo mesmo na vida passa por mudança. E essas mudanças são feitas, Deus fez para que a gente fosse aperfeiçoado. A gente sabe que a uva para virar vinho, ela é amassada, ela é esmagada. A borboleta, antes de começar a voar, ela fica num casulo. E eu trouxe uma mensagem lá na igreja no início da pandemia, Lúcio, falando sobre isso. Se a gente conseguir tratar a nossa mente, o nosso espiritual e o nosso físico, a gente vai sair dessa pandemia enclausurado como uma borboleta, todo mundo se recolheu, foi para o casulo e vai sair do casulo voando, cheio de cores brilhantes e aparecendo, sendo mais atraente do que era antes. Essa é a ideia. Todos os momentos de adversidade que a gente passa na vida geram-se oportunidades. Não tem jeito. Tudo que você vai fazer para crescer, você tem que primeiro reprimir. Você não consegue. Se você vai se alongar, você alonga para crescer mais, para se alongar. Mas partes do seu corpo estão sendo comprimidas. Não é isso? Quando eu falei também no outro, não sei se foi na mensagem ou outra live, que a corda do violino, ela é tensionada e essa tensão da corda, ela tem um equilíbrio para que se chegue numa afinação. E eu creio que Deus está querendo afinar a gente. Afinar mesmo. E ele coloca o quê? Ninguém é provado, ninguém é tensionado, ninguém é pressionado de uma forma maior do que possa suportar. E essa forma que Deus faz, Deus está dando oportunidade para a gente. Deus está criando na adversidade, na situação de dificuldade, oportunidades. Basta a gente ter o foco, como a doutora falou, manter o foco na saúde, tanto física, como espiritual, como mental. Isso mesmo. E assim, eu gostaria até de assim, reforçar isso que o senhor falou, né? Que o nosso futuro depende do que a gente vai fazer a partir de hoje. O que já passou, não tem como a gente consertar, mudar, transformar. Mas o futuro, ele pode ser transformado, né? E quanta coisa a gente pode realizar ainda, né? A Kézia tem muita energia, eu tenho certeza que outras pessoas estão aqui também, cheias de energia. E você sabe que, às vezes, o senhor, né? Às vezes a gente fica em casa guardando aquela energia e isso faz mal.
Eu conversei com uma pessoa hoje que ela falou para mim que estava muito angustiada de estar em casa, e ela já fez tudo, ela já limpou a casa, ela já reformou tudo que ela podia, ela já ajeitou, já costurou roupa que estava sem costurar há muito tempo. Ela falou assim, mas eu não tenho mais o que fazer, já deu tempo de fazer isso tudo, agora está sobrando tempo. E ela é muito ativa. Então, por ela ser muito ativa, ela está com aquela energia guardada dentro dela, e isso está fazendo mal para ela. Então, se a pessoa percebe que ela está com a energia sobrando e quer colocar essa energia em algum lugar, direciona um lugar para essa energia. O que você pode fazer para daqui a um tempo, quando tudo se estabilizar e a gente voltar às atividades, o que você vai fazer de novo? Como você pode se preparar para esse momento? Né? Eu atendi uma pessoa que ela falou para mim que ela trabalha com festas e que ela não podia, as festas tinham sido suspensas e ela não podia executar a tarefa dela, que era o aluguel das mesas, né, a decoração das festas e tal, e ela não podia trabalhar mais nisso por causa da pandemia. E ela estava muito angustiada e eu falei para ela assim, mas será que o material que você tem não está precisando de reforma? Será que você não pode aproveitar para criar, ela faz trabalhos artesanais, né? Criar outras peças, para que depois que tudo isso voltar, que a atividade voltar ao normal, você tenha até uma mesa mais bonita, mais repleta de enfeites, né? Uma decoração até melhor, né? E ela já estava começando a fazer isso, e ela aí deu continuidade, e ela me mandou mensagem falando que agora ela está com uma mesa linda, que ela está com umas mesas mais bonitas, mais bem trabalhadas, porque ela aproveitou esse momento para incrementar todo o arsenal de trabalho que ela já tinha. Né? Então, na sua área, no que você faz, o que você pode fazer de melhor? Né? Se você não pode, não tem algo, você não trabalhava em nada, quem sabe aprender uma profissão, aprender uma língua, né? Então existem tantas possibilidades, né? Mas a gente tem que mudar o nosso pensamento para mudar o nosso comportamento e, consequentemente, o nosso hábito. E aí a gente vai viver uma vida com qualidade, com muito mais saúde. Que legal, Lúcia, que legal mesmo. Não é? Pessoal, vocês que estão acompanhando a gente aí, qualquer um de vocês aí, tá? Se depois, acredito também que a doutora Lúcia também está disponível, que ela criou um grupo para isso. Se vocês quiserem depois conversar, entendeu? Quiser bater um papo com mais tempo, porque a nossa live acaba, 1 hora fica pouco tempo. Então, a gente fala e já vai, a gente tem 5 minutos só. Então, se você quiser depois, eu me coloco à disposição, entendeu? Para estar orando por você, conversando com você. Colocaram aqui, não lembro quem colocou aqui, eu deveria estar aqui mesmo, que eu precisava ouvir essa conversa. Isso aqui não é uma conversa nossa só, é para esclarecer para todos, para que a gente abra a mente mesmo de verdade, e tenha esse entendimento. A gente tem que se ter focado mesmo em Romanos 12:12, a renovação do entendimento. A gente, de repente, veio durante muito tempo tendo um entendimento errado das coisas. Eu mesmo tinha um entendimento errado em relação à parte emocional. E eu, graças a Deus, sou um cara bem forte emocionalmente. Eu estava até conversando essa semana isso com a minha esposa lá. Eu sou bem forte emocionalmente. Mas muitas coisas a gente aprende, e como colocaram aqui, a história da nossa vida pode ser usada para ajudar outras pessoas. Assim como vocês que estão nos ouvindo aqui, todas as pessoas que passaram aqui, como a doutora Lúcia, como eu ou qualquer outra pessoa. A gente tem que usar o que a gente tem de história na vida para ajudar outras pessoas, porque isso é o segundo mandamento que resume tudo que Deus falou, que Jesus falou para a gente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu tenho que conseguir ter essa possibilidade de abrir a minha história para ele, para poder ajudar essa pessoa. Doutora Lúcia, pode concluir aí que a gente tem 4 minutos para a gente encerrar a nossa live, tá? Eu quero agradecer imensamente a todos os que participaram, né? Minha sobrinha Karine, eu vi a Flávia, eu vi a Cídia, e muita gente que veio me dar essa audiência, né? Eu fico muito feliz, muito grata mesmo por todos, muito grata por essa oportunidade, dizer que a solução do nosso futuro está nas nossas mãos. Claro, primeiro na mão de Deus, mas Deus, ele coloca diante de nós um desejo, e a gente precisa colocar em prática
o desejo que Deus colocou no nosso coração. Ele tem um propósito na nossa vida, na vida de cada um de nós, e Ele quer realizar, mas ele depende de nós colocarmos a mão na obra e fazer. Ninguém vai fazer por nós aquilo que a gente precisa fazer. E mesmo Deus ele vai fazer o sobrenatural, o natural é com a gente. Verdade, agradeço amém. demais a oportunidade, muito obrigada. Tá? A gente que te agradece, Primeira Igreja Batista em Barros Filho, agradece muito a você, doutora Lúcia, por essa hora esclarecedora que a gente teve aqui. Foi bênção para mim, bênção para todo mundo que tem. Deve ter tido aqui umas 60 pessoas que nos acompanharam aí. E foi bênção mesmo, muito bom a gente esclarecer. E se um está apoiando o outro desse jeito aí, a gente realiza. E a palavra de Deus nos diz, esse é o tema do nosso culto de quarta-feira, entendeu? É Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós, queridos. Muitas vezes a gente que coloca muitos empecilhos. Jó era um homem temente a Deus, reto, íntegro. Mas Jó, quando olhava os filhos dele fazer as festas, não sabia, a Bíblia não fala o que acontecia naquelas festas, mas ele não confrontava os seus filhos. Ele ia para lá, para dentro do quarto orar. Mas em nenhum momento ele confrontou os filhos pelo que eles estavam fazendo. E quando Satanás teve liberdade para atacar Jó, a primeira coisa que ele fez para ferir Jó foi em cima do que ele tinha na mente, que eram os filhos dele se perderem. E ele acabou perdendo os filhos. Então vamos viver essa vida mais leve. Plena, entendeu? Abundante em Cristo Jesus. Amém. O pessoal gostou muito da live. Agora pediram para a gente dar aquele sorriso para fazer a selfie aí. Vamos dar aquele sorriso? Vamos. Galera, foi um prazer, muito obrigado por vocês, doutora Lúcia. Te agradeço de coração, tá bom? Manda um abração pro meu amigo Misael aí. Estamos orando por vocês. Mandando mensagem. Eu vi ele aqui falando aqui. A gente está orando por vocês. Beijo para todo mundo que eu não falei o nome. Amém. A gente está orando por vocês aí também, pela vida de vocês, o projeto de vocês aí que vocês têm para Piabetá, que a gente sabe que é coisas boas que você tem aí. Tá Ora pela Kézia. Kézia pediu oração. Vamos orar por ela sim. E falar também vocês da live, qualquer pessoa quiser entrar em contato comigo no privado ou com as redes sociais da nossa igreja ou com a doutora Lúcia, fiquem à vontade, tá bom? Vamos estar orando então para a gente encerrar? Sim. Beijo. Deus, muito obrigado por tudo que tens feito por nós, muito obrigado por esses momentos maravilhosos que passamos aqui agora, Senhor. Ó Deus, que se complete, ó Deus, na mente de cada um, tudo que foi passado aqui agora, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Deus, a gente possa, ó Deus, estar sendo bênção um para o outro, ajudando e auxiliando um ao outro, Senhor. Te peço pela vida da Kézia, Senhor, que pediu oração agora, Senhor. Ó Deus, venha renovar, ó Deus, o seu entendimento, Senhor. Venha trazer alegria, trazer vida plena, trazer paz ao coração dela, Senhor. E que, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, qualquer acusação, ó Deus, que esteja sendo feita na sua mente, ó Deus, de qualquer coisa, ó Deus, possa cair por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que quem acusa, Senhor, é o diabo, Senhor. Não é o Espírito Santo de Deus, o teu Espírito nunca não vai nos acusar de nada, Senhor. Ele nos alerta, Senhor, para que a gente, ó Deus, entre no entendimento e no conserto, Senhor. Então, te peço em nome de Jesus, ó Deus, que venha trazer paz, alegria para a vida dela. Pessoas aqui também colocaram que sofrem de problema de ansiedade, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que a ansiedade, ela nos sufoca, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir que repreenda qualquer espírito de ansiedade, ó Deus, dessas pessoas e de cada um de nós, Senhor. Venha nos dar uma vida saudável em todos os sentidos, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a gente tenha a mente de Cristo, Senhor. A mente de Cristo renovada pelo entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus abençoe a todos, tá bom? Doutora Lúcia, muito obrigado mais uma vez. Nos colocamos à disposição de vocês também aí, para o que a gente puder ajudar vocês aí, tá bom? Galera que nos acompanhou, muito obrigado aí por ter participado com a gente. Nós temos os cultos online lá no link da PIB de Barros Filho, no YouTube e no Facebook, todos os domingos às 19 horas. Por enquanto, a gente continua online, porque tá essa briga de narrativa aí, essa guerra de vozes aí. Um fala uma coisa, o outro vai e fala outra. Isso deixa uma instabilidade muito grande. Acaba causando a crise mais instável do que já é. Mas a gente permanece, igreja em movimento, Primeira Igreja Batista em Barros Filho não para. A igreja é onde você está. A igreja não é no templo, dentro das quatro paredes. É onde você está. Nós estamos aqui hoje numa live com várias pessoas nos acompanhando e somos a igreja de Cristo. Amém? Amém.
Boa noite a todos. Doutora, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Boa noite. A Boa live noite. vai Eu que ficar agradeço salva. imensamente. Sempre as ordens. Amém. Obrigado, querido. A live vai ficar salva na página da nossa igreja, tá? @PIB em Barros Filhos. Tá bom? Você pode Tá acompanhar ótimo. a live e fica salva lá, todas as nossas lives. Queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Dê uma boa noite para vocês, tá bom? E que a gente siga em frente, sempre em frente. Programando a sua vida a cada momento no presente, que aquele é o presente que Deus dá para a gente, a dádiva do momento que nós estamos vivendo. Amém? Deus abençoe Sim. a todos aí. Tchau, tchau.